CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da obra Nas Voragens do Pecado, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Charles. Vamos ler o Evangelho, o capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados, item 1, os que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão mereceria ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Mestre Jesus, amigo, irmão de todos nós, de todas as horas, aqui estamos pedindo a tua ajuda, o teu socorro, porque nos reunimos em teu nome, Senhor, para estudarmos a doutrina espírita, o teu evangelho, o teu pensamento, o teu sentimento, para colocarmos em prática em nossas vidas. Ajuda-nos, envolva a nossa singela assembleia de encarnados e desencarnados. E é em teu nome, Jesus, que chamamos os nossos guias, nossos benfeitores, os teus emissários, o irmão querido Altivo Panfiro, com a coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, a nossa irmã Ivone, a responsável por esse estudo, com o Charles, em nome desses irmãos e irmãs que se fazem presentes junto a nós, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai Jesus, que iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. A obra Nas Voragens do Pecado. Estamos do meio para o final, na segunda parte, e vimos que houve uma armadilha para o nosso capitão da fé, Luiz de Narbonne. Ele caiu numa cilada montada por Ruth Carolina e a rainha Catarina de Médici. Foi preso, colocado numa masmorra, e enquanto isso, Ruth Carolina fugiu da França e já estava chegando na Alemanha. Arrependida do que fez, quase que enlouquecida, queria retornar e foi impedida pelo príncipe que a levou e pelos seus empregados. Já era tarde, tudo tinha acontecido e Luiz de Narbonne desapareceu para sempre. Até que foi mudado. Nas masmorras era levado pão e água para alimentação. E o turno foi trocado, foi substituído
o carcereiro que levava pão e água para ele, tinham mais 2 prisioneiros, eram 3, e quando foi trocado, passaram para um novo carcereiro que apenas haviam 2. E Luiz de Narbonne estava já há dias com fome e com sede. Desesperado, socando a porta, o novo carcereiro o ouviu e foi até ele, e ali a gente parou na aula passada, quando surpreso, e o capitão da fé disse quem era e pediu que o soltasse. Aqui nós paramos na semana passada e vamos continuar daqui. Vós, Senhor de Narbonne, pois sois vós então? Sim, bom homem, meu amigo, ajuda-me, salva-me. Não me deixes morrer aqui, porque será demasiadamente ignóbil para um homem semelhante morte. Já não posso gritar nem chorar, porque minhas cordas vocais se irritaram, tornando-me rouco. Tenho febre, estou doente, vê. Advieram-me uma ficção na garganta, uma doença pulmonar, pois a tosse me tortura sem tréguas e sinto dores. A paralisia ameaça reduzir-me à invalidez. Aqui é frio e úmido, sento-me e arrasto-me sobre a água, e não me posso deitar para descansar, e nem pôr-me de pé, a fim de desentorpecer as pernas. Salva-me, salva-me, por Deus. Abre a porta e terás cometido ação meritória à face de Deus. Sem voltar a si do espanto de que se sentia possuído, o homem murmurou em resposta, enregelando de maiores angústias o coração despedaçado do infeliz fidalgo. Não tenho as chaves, não poderia abri-la, mas matar-me-iam se o fizesse. Agora compreendo, passais por morto, Senhor. Diziam que eres também filho do nosso defunto rei Henrique, e por isso tinhas também grandes direitos entre os príncipes de Valois. Compreendo. O rei Carlos celebrou solenes exéquias por vossa alma em Saint-Germain. A rainha cobriu-se de luto com suas damas durante 3 dias. Constou que vossa morte verificou-se na Espanha durante um duelo com certo cavaleiro. Tudo isso há já 2 anos. Nosso rei Carlos IX acaba de falecer. Subiu ao trono seu irmão Henrique III. Mas outros dizem que fugiste para o estrangeiro com uma jovem e linda aventureira que usurpou o nome e a fortuna de uma ilustre família francesa, a fim de espionar o trono a soldo de huguenotes. Sim, muitas coisas disseram. Disseram que professastes e viveis encerrado num convento depois de haver matado a mesma jovem huguenote, envergonhado pela burla de um casamento simulado a que ela vos levara. Outros afirmam que aderistes às ideias de Calvino e por isso fugistes, pois a mesma dama, uma mulher pagã, feiticeira diabólica, casara-se convosco, sendo também huguenote,
e diante da cruz desaparecera da igreja, evaporando-se nas trevas. Tudo isso se falou, Senhor, até nas cozinhas dos pátios e nas cavalariças do Louvre. Vossos bens foram revertidos ao Estado, porque disseram: não tinhais herdeiros, e haviam sido doados pelo próprio Estado quando nascestes. Senhor, não mais existis para este mundo, e estais aqui, vós, o grande Senhor de Narbonne. Ninguém soube que fostes preso. Sim, eu. Leva ao menos um recado meu a Monsenhor de B, o superior do convento. Dize-lhe que me venha salvar, que interceda por mim junto ao clero. O clero amava-me. Não aguentarei por muito tempo mais. Que ao menos me matem, pois será preferível. Não aguento mais. Não aguento mais. Monsenhor de B é morto. Disseram que se finou de desgostos pelo vosso desaparecimento, que ninguém jamais se certificou de como realmente foi. Afirmavam que Monsenhor jamais acreditou na vossa morte e que vos procurou durante muito tempo com o auxílio de Sua Majestade, o Rei. Por Deus, meu amigo, traze-me roupas, traze-me chaves, e eu farei o resto, tua fortuna inclusive. O substituto, no entanto, bateu a portinhola receoso de que as próprias paredes o ouvissem e correu precipitadamente pela galeria fora. E nunca mais o desgraçado de Narbonne percebeu sua presença, trazendo-lhe a bilha d'água e o pão negro de ração. Tão desesperador inferno prolongou-se por 2 anos e alguns meses, devido à constituição orgânica poderosa do infeliz prisioneiro. Como poderia um homem, porém, suportar acervo de tantas desgraças sem enlouquecer em alguns dias e sucumbir no primeiro mês de martírio? Luís era enérgico, valoroso, nobre, um verdadeiro filho de rei. Talvez que a esperança de ser libertado, tão logo seu pai adotivo fosse informado da sua detenção, o houvera reanimado para que vivesse a fim de tragar até o fim a negra taça das consequências da própria intromissão nos desatinos do dia de São Bartolomeu. Todavia, ele sofrera o máximo nesses 2 longos anos e não pôde resistir por mais tempo. Sua ruína física e moral era total. A paralisia geral, motivada pelo frio e a umidade do local, a congestão pulmonar degenerando numa tísica irremediável, a infecção da laringe que o privara da voz nos últimos meses que vivera, a completa desorganização do aparelho digestivo, das funções hepáticas, do sistema nervoso, no período de quase 3 anos, reduziram o galhardo capitão da fé a um miserável destroço humano, perdendo a esperança da volta do substituto de carcereiro, com as chaves e as roupas que lhe pedira ele. Desanimado e vencido, não mais obteve forças para sofrer. Deitou-se finalmente no solo úmido e putrefato, e não mais se pôde erguer. Sentiu que a paralisia invadia até mesmo o cérebro,
dificultando-lhe o pensamento. No fundo de sua desventurada alma, a certeza de que ia morrer foi mais um travo de amargura inconsolável, despedaçando-lhe o coração. Morrer, pensava, num supremo esforço para reunir ideias, deixando que as lágrimas angustiosas banhassem suas faces já invadidas pelos palores da agonia. Morrer degradado sob os alicerces do Louvre, não conseguir, por último, a bênção de uma porção de terra, aquele desde o berço fora assinalado pela desgraça, mas o solo fétido, nauseabundo e um cárcere subterrâneo. Mas que vem a morte, ainda que degradante, deixarei certamente de sofrer. Ó Otília, Otília, ó Ruth de la Chapelle, a ti devo a minha inacreditável desgraça. Amo-te ainda e sempre, e tudo te perdoarei, porque tinhas razão. Sem o meu excessivo zelo, talvez que os pacíficos de la Chapelle passassem despercebidos na longínqua província. Perdoa-me tu, meu Deus, já que ela não me pôde perdoar. Essa foi a sua única oração, desde que entrara para o cárcere, e os últimos pensamentos que conseguiu coordenar. Depois sobreveio um como invencível e pesado sono, durante o qual ele se agitava, revendo a própria vida como num panorama excruciante. Filho bastardo de um rei, assinalado, portanto, pela desgraça desde o berço, privado dos carinhos maternos que não conseguiram reter junto de si aquele que trazia nas veias um sangue adulterino, conquanto real. As disciplinas férreas do convento, os rigores do quartel, as devoções religiosas como o único atrativo de uma vida sem alegrias. Catarina de Médici e sua política malsinada. São Bartolomeu, sangue, horror. Sua indébita aliança com os governos provinciais para a caça aos huguenotes, às margens do Reno, a família de la Chapelle, Otília de Louvigny, encobrindo a personalidade de Ruth, a linda princesa dos cabelos de ouro, que lhe transformara a vida, reduzindo-o àquele impressionante destino. Nesse dramático ocaso, eis que revia a formosa renana, atraente e graciosa, a harpa nas mãos, de onde tirava acordes maviosos para acompanhar em ternas melodias que encantavam sua alma, mas que agora extraíam lágrimas de saudade do seu coração exângue, que já não mais poderia sofrer. E finalmente dormiu, isto é, expirou na ignomínia de um aviltante masmorra, sob os alicerces do grande Louvre, onde todos ignoravam que ainda houvesse prisões. Que história triste, hein? Que história triste. O nosso Luiz de Narbonne acabou de desencarnar, preso na masmorra embaixo do Louvre. Só a rainha, ninguém sabia. Ela e Ruth de la Chapelle. E vocês que chegaram depois, ele já estava cansado, já estava há 2 anos preso. Há 2 anos, e já doente. Trocaram o carcereiro. O novo que entrou, a ração era pão e água. Não sabia que ele estava lá, porque não falaram.
Ele já estava alguns dias sem beber água e sem se alimentar. Até que ele tanto bater e tanto gritar, o carcereiro ouviu os barulhos, os gritos, foi até lá, abriu a portinhola e viu que ele estava lá. E falou com ele. E ele pediu: eu sou o Luiz de Narbonne, me solta, me livra, você vai ficar rico. E o carcereiro, espantado: mas é o senhor? E contou toda a história. Uns dizem que o senhor fugiu com a linda moça, outros dizem que o senhor morreu num duelo, e cada um contava uma história. É povo, né? Aí ele pede para abrir a portinhola. Aí ele disse: mas eu não posso, eu não tenho as chaves. Me dê as chaves, eu faço o resto. Avisa ao Monsenhor, o meu pai adotivo. Aí ele disse: Monsenhor também desencarnou, enlouquecido procurando por você em toda parte, junto com o rei. O próprio rei, o rei não sabia. E o rei Carlos, não, rei Carlos também morreu. Aí quando ele pede as chaves, que ele faria o resto, mas já estava doente. O carcereiro, horrorizado, trancou ali a porta e nunca mais voltou lá, nem para levar roupa. Pois é, o carcereiro ficou com medo. Agora ele também deve ter levado uma culpa, né, para o resto da vida. E ali ele morreu. O lugar era fétido, úmido, sem comida. Como ele era um atleta, era forte, conseguiu sobreviver quase 3 anos naquela situação. O teto era baixo, ele não podia ficar em pé para esticar a cabeça, só andava deitado, e ali ele morreu. Disse que Catarina de Médici ficou de luto 3 dias, fez a encenação dela, né? Onde estará Catarina de Médici hoje, hein? Não falou. Otília parou de falar dela, é um espírito. Vamos ver o que eles vão dizer aqui agora. Vamos ver aqui. A Ruth Carolina se arrependeu, a falsa Otília. Ele pede perdão para ela, ele é que pede. Vamos lá. No dia seguinte, abriu-se a portinhola, como de costume, e a voz brutal do carcereiro trovejou para dentro, a boca rente ao nível da pequena passagem. Ração! Apenas o silêncio respondeu. O infeliz ali detido não veio receber o pão, não apresentou o vasilhame para que lhe renovassem a água. Gritou novamente, permanecendo a quietação, atirou com o pão para o interior da imunda cova, fechou a portinhola e levou consigo a água. No dia seguinte, a cena repetiu-se. No terceiro, porém, ao abrir o tétrico postigo, um fétido execrável de podridão humana denunciou ao olfato que o desgraçado prisioneiro não mais existia. É provável que mais de um funcionário de Catarina de Médici ou de outras grandes e poderosas personagens do passado se vissem constrangidos por circunstâncias tenazes, irremovíveis, a servir de algoz de quem nenhuma ofensa recebera. Naqueles dificultosos tempos, muitas vezes o homem se deparava em situações deploráveis, contrárias aos seus próprios desejos e inclinações, durante as quais havia de afivelar a máscara da indiferença no próprio rosto e amordaçar o coração
caso não possuísse abnegação suficiente para se elevar à categoria de herói ou reformador, ou se ver surpreendido por situações idênticas às daqueles que padeciam em suas mãos por ordem de outro. O certo foi que aquele homem, o carcereiro de Luís de Narbonne, fechou vivamente o postigo, enervado ante o asqueroso fétido. Postou-se em seguida o olhar para a porta fechada, que a lanterna iluminava parcamente. Passou a mão pela fronte e pelo rosto, que se aljofraram de singular suor, enquanto ligeira palidez lhe alterava a fisionomia. Olhou depois, parvamente, o pão e a bilha d'água, e no fundo de sua alma palpitou esta vibração que certamente foi a única salmodia que acompanhou ao além-túmulo o espírito do recém-libertado das torturas de um duplo cárcere. Pobre senhor de Narbonne, tão jovem, tão digno, jamais se teve notícias, segundo dizem, de que houvesse cometido deslizes, a não ser durante os horrores de São Bartolomeu. Que Deus lhe perdoe e dele se apiede. Uma hora depois, um dos oficiais da guarda secreta da grande rainha, exatamente aquele que vimos preparando o aprisionamento de Narbonne, cerca de 3 anos antes, apresentou-se a ela, pedindo vênia. Concedido o favor, o oficial disse-lhe algo em voz muito baixa, que as damas presentes não conseguiram ouvir proferido, ao demais em dialeto italiano, linguajar por elas ignorado. E a rainha respondeu em tom mais baixo ainda. E, à tarde, pequena turma de 2 pedreiros e o mesmo oficial desciam ao subterrâneo, penetravam a galeria que conhecemos e muravam com pedras e argamassa a porta da miserável masmorra onde expirara o capitão da fé. Alguns anos depois, alguém que porventura visitasse aquelas infernais dependências do Louvre suporia ver ali somente insignificante detalhe dos alicerces que sustinham o magnífico edifício. Está aí. Acabou a vida do capitão da fé. Acabou a vida de Monsenhor de B. Com certeza, a vida da rainha depois vai tomar um rumo diferente, de Ruth Carolina também. Acabamos esse capítulo. Triste, né? Me deu uma tristeza. Na história, a gente entra, a gente participa da história. Aí eu penso assim, se eu fosse o carcereiro, eu tinha aberto a porta. Você se vê, inclusive, na situação. Você se vê na situação. A história bem escrita é outra coisa, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Acabou a vida, né? Do corpo. Parcelas do mundo invisível. Vamos para o mundo invisível. A história não acabou, acabou a vida no corpo, né? Vocês querem que eu continue ou que eu paro? Então me chama de bonito.
Então vamos lá. Parcelas do mundo invisível. Exatamente no dia em que o distribuidor da ração aos desgraçados cativos da galeria subterrânea, que vimos citando, percebera que Luís de Narbonne não mais existia, um fato digno da observação daqueles que se interessam pelos acontecimentos do mundo invisível, passava-se no interior da mesma infame masmorra onde ele sucumbira. Se efetivamente muitos homens encarnados hão de expiar em situações acres, deploráveis, como reajuste consciencial, os desequilíbrios verificados em existências pretéritas, ou mesmo nas vigentes, e se tais situações são chamadas muitas vezes infernais, um desses aspectos de inferno seria justamente a prisão em que expirara o garboso capitão da fé. Além de martirizante pelo desconforto propositadamente disposta para que o ocupante não tardasse a sucumbir, essa masmorra seria também o escárnio, a humilhação, o opróbrio, o aviltamento para aquele que não sairia dali jamais com vida e que ali permaneceria ainda após a morte, porquanto, prisioneiro secreto, não lhe seria dado um punhado de terra para túmulo honroso, senão o próprio cárcere imundo e degradante. Era a morte ignominiosa e blasfema, a humilhação suprema para alguém bastante orgulhoso ou bastante honrado, o local sinistro onde os desgraçados agonizavam investigando a consciência a fim de cotejarem os próprios erros cometidos, analisá-los, confrontando-os com o grau dos infortúnios suportados, a verem se existiria justiça entre os homens que se honravam em se proclamarem cristãos e filhos de Deus. Geralmente, o horror enlouquecia tais prisioneiros antes que a morte os redimisse do opróbrio, e eles expiravam depois de um largo período, quando a própria razão deixara de neles traduzir uma personalidade. As masmorras do Louvre, nos tempos de Catarina, já eram consideradas extintas, mas a grande rainha possuía a sua política particular, os seus segredos patrióticos, tinha os seus inimigos, verdadeiros ou imaginários, como fora o infeliz Luís de Narbonne, e também os seus castigos, vinganças e repressões. Seus prisioneiros raramente seriam ouvidos por uma justiça regular ou condenados por uma corte legal. Condenava-os ela própria a martírios inimagináveis e o fazia prender até matar. Se o seu prisioneiro era reconhecidamente perigoso ao Estado ou às pessoas da família real, iria para a Bastilha, para o Templo ou o Charletelet, que eram antigas e célebres prisões do Estado em Paris. Se se tratasse, porém, de alguém que, por sua importância pessoal, lhe opusesse o perigo de aplicações e incômodos, encobria-o ela no Louvre, no seu Louvre, as ocultas de todos, e desaparecia para sempre a personagem, sem que jamais alguém se atrevesse ou pudesse acusá-la. Luís de Narbonne, pois, reconhecendo que teria a morte mais ignominiosa que jamais esperara, deitara-se sobre o lodo e não mais se levantara. Sonolência profunda,
um aterrador desmaio, ou seja, o estado pré-agônico, pesou sobre suas faculdades, as quais se retraíram, pávidas, como que chocadas com a antevisão do mundo espiritual. Ele se sentia vagar no vácuo imerso em trevas, nos abismos do qual percebia vagos rumores assustadores, trotar de cavalos, tinintar de espadas, vozerio blasfemo de pragas e os assolamentos a tropas para que atacassem, gemidos de agonizantes, brados de horror e gritos de socorro, choro convulsivo de crianças assustadas que enlouqueciam à frente da carnificina humana, os trágicos dias de São Bartolomeu, tais como nos seus olhos humanos o tinham presenciado. Mas tudo era tão profundo dentro de si próprio e ao mesmo tempo tão real e sutil que ele a si mesmo juraria que seriam ecos da sua própria mente profanada, revendo e sentindo ainda os choques hediondos então verificados. Subitamente, nada mais, perdeu-se numa pesada inconsciência. Quanto tempo durara o terrível esquecimento de si mesmo, não o saberia lhe dizer. Perdera a contagem das datas, desde o primeiro dia em que fora aprisionado, pois que ali, na sua tumba de morto-vivo, jamais penetrava a luz do dia. Mas eis que em dado momento começou a desentorpecer-se lentamente, penosamente, invadido por sinistras angústias crivadas no seu miserável corpo pelas mesmas atrozes dores que desde muito o afligiam, e murmurou acabrunhado: oh, julguei que a morte viesse, finalmente. Vou ler de novo, vou dar a entonação correta. Oh, julguei que a morte viesse finalmente, trazer-me o esquecimento de que tanto necessito. Chorou copiosamente, desanimado e sofredor, notificando que sua situação se havia agravado. Insuportável fétido de podridão humana juntara-se aos demais incômodos que o torturavam. Que fazer? Oh Deus, que fazer se nunca mais vira o substituto do carcereiro que se revelara amigo? Caramba, que agonia, hein? Estou contando a história de alguém que morreu na prisão, no cárcere, embaixo do Louvre. A esse momento de transição. Rumor insólito nas fechaduras da porta que o trancava despertou-lhe a atenção. Todas as suas faculdades e seu poder de percepção e de compreensão, a sua vontade, a sua vida mental se concentraram naquela porta baixa, vigorosamente, eternamente fechada, que resistira a todas as suas forças e tentativas para se abrir e deixá-lo passar para a liberdade. Alguém do outro lado voltava às fechaduras, suspendia as trancas. Céus! Abriram lentamente aquela porta. Súbita claridade, um tanto baça como a luz de um lustre de muitas velas, através de um nevoeiro, penetrou naquela cova de horrores. Um varão entrou, era um militar, e disse imperioso: és livre, Luís de Narbonne. Aí tem uma observação aqui: série de imagens mentais ou associação de ideias fornecidas ao recém-desencarnado através de intuições pelos seus assistentes espirituais, também podendo ser usinada à vontade de alta sugestão do mesmo. Olha que coisa interessante, né? O guia dele foi lá
e foi como um militar, né, para impressioná-lo, e disse: és livre, Luiz de Narbonne. No primeiro instante, a surpresa e o contentamento ao ouvir a ordem tolheram-lhe a palavra e os movimentos. Conservou-se sentado, como quem sonhasse, sem acreditar que ouvia e presenciava. Mas a voz generosa, a voz benigna e santa de alguém que o socorria, ecoava ainda nos recessos de sua alma, e ele ouviu novamente a ordem salvadora: és livre, Luiz de Narbonne, retira-te. Levantou-se cautelosamente, o corpo meio entorpecido e dolorido, atormentado de dores, e deixou a prisão. Seu primeiro gesto foi procurar o Salvador, a fim de agradecer-lhe o concurso generoso, mas já havia desaparecido. Não o pôde encontrar. Em seu lugar, porém, viu pedreiros chefiados por um oficial que murmuravam àquela porta, a mesma que acabava de se escancarar para lhe permitir passagem. Não compreendeu as ocorrências no seu justo aspecto e, impressionado, perquiriu de si mesmo: que significa isso? Que significa tudo isso? Quem teria intercedido por mim? Ter-me-iam Catarina mandado libertar? Ou são amigos que me dão fuga? Dirigiu a palavra ao oficial presente, interrogando-o acerca do seu libertador, pedindo-lhe indicasse o local de saída. Mas o oficial não lhe deu atenção, parecia nem mesmo ver, e pensou: aqui está escuríssimo, a luz da lanterna mal alumia os pedreiros, estou rouquíssimo, de certo não me ouviu. Quando vocês falarem com alguém e não forem ouvidos, tem alguma coisa errada. Eu vou dar uma resumida para vocês que chegaram depois, já, tá? Eu vou ler mais uns 5 minutinhos, essa história é interessantíssima. Interessantíssima. Querem que eu continue? Mesmo quem chegou depois está achando a história bonita? Então me chame de bonito. Então tá bom. Então eu vou ler mais um pouco. Aqui, aí vamos lá. Uma vertigem acometeu-lhe a consciência atordoada e pávida. Súbito terror de se ver novamente enclausurado impediu-o ao desejo de se afastar rapidamente, ao passo que, débil rastilho de claridade, qual pálido raio de sol que penetrasse nas trevas que o chamava, atraindo-o, indicando-lhe a saída daquele sinistro labirinto, do qual efetivamente não sairia se alguém bastante amigo e complacente não o auxiliasse, dado o estágio de perturbação em que se encontrava. Como apresentar-se em público, porém naquele estado maltrapilho, coberto de impurezas, de cabelos crescidos e desgrenhados e pele maculada pelas imundícies da prisão, doente, esquálido, ele, o garboso oficial da igreja, o jovem e belo cavaleiro geralmente admirado. Mas eu vou parar aqui um pouquinho. Olha só, vamos ver alguns detalhes aqui interessantes. Ele desencarnou na prisão e veio um guia, um protetor que o liberou. Ele poderia ficar mais tempo lá, mesmo morto? Poderia. Poderia ficar anos, como acontece com os suicidas, que ficam jungidos ao corpo morto, sentindo os vermes. Alguns suicidas sentem o verme corroerem o seu corpo.
Ele logo foi liberto, né? A gente vai prosseguir daqui a pouco com a história. Mas por que ele foi preso, o Luiz de Narbonne? Ele foi traído. Toda essa confusão aqui, a gente conversava aí, sem a reencarnação, por isso que todo romance mediúnico, aqui é a história de uma reencarnação, né? As consequências dos nossos erros passados e da mesma vida. Então todo romance mediúnico tem que ser doutrinário, educativo e moral. Deve ter um cunho doutrinário, né, que a doutrina espírita nos traz, o cunho educativo e um cunho moral, para que seja um verdadeiro romance espírita, como são as obras da nossa irmã Ivone, do Chico, né, e alguns outros autores. Vamos lá. Tudo começou, olha que eu já resumi essa história 1000 vezes, mas 1001. Tudo começou na França, exatamente no dia 24 de agosto de 1572. Eu estou bom de data, né? Tá vendo? 24 de agosto de 1572, século XVI, na noite de São Bartolomeu. Dia 24 de agosto é o dia de São Bartolomeu, vocês sabiam? Um dos apóstolos do Cristo. E na noite de São Bartolomeu houve um massacre na França, o massacre dos huguenotes. Os huguenotes era um termo pejorativo que os católicos se referiam aos protestantes, os seguidores de Martinho Lutero, de Calvin. Calvin na França, Lutero na Alemanha, ou o contrário, Martinho Lutero na Alemanha e Calvin na França, a primeira reforma da Igreja Católica. E a rainha com conluio com a igreja, ela não tinha lá essa fé toda, não tinha fé, apoiou, mas para salvar lá o trono dela, que ela tinha interesse, né, na família dela, do que pela fé católica. E foram à caça dos protestantes. Dizem que o rio Reno ficou vermelho, banhado de sangue. Foi uma carnificina. Covardemente, os protestantes foram atacados durante toda a noite e todo o dia de São Bartolomeu, toda aquela madrugada e o dia. Caçados, mortos a espadas, arrastado pela rua, pelas carruagens, atirado no Reno. Ali se aproveitaram também alguns soldados para resolver problemas pessoais, né? Entrou no bolo, morreu um monte de gente. E se vocês quiserem saber dessa história, tem livros, só colocar aqui, ó, no São Google mostra tudo, a noite de São Bartolomeu. É uma história, faz parte da nossa história, mas uma história que a igreja não gosta de contar, mas está aqui. Diz que morreram milhares de franceses, irmão contra irmão, todos cristãos, em nome do Cristo, hein? Em nome de Jesus houve esse massacre. E o romance aqui estudado é uma série de 3 livros. Esse romance belíssimo começa com Nas Voragens do Pecado. Quando terminar essa obra, nós vamos estudar O Cavaleiro de Lumière, que é a continuidade do romance. Quando terminar O Cavaleiro de Lumière, nós vamos estudar O Drama da Bretanha. Tomara que a gente não desencarne logo, né? Para estudar tudo isso aqui. Já estudamos aqui as obras da nossa irmã Recordações da Mediunidade, No Mundo Invisível, Recordações da Mediunidade,
e o Drama da Bretanha. Já estudamos 3 obras, cada uma melhor do que a outra. Então, isso aconteceu. O que trata aqui o livro? O livro trata de uma família. Dentre aqueles milhares de mortos, trata de uma família. A família de La Chapelle. Era uma família composta de pai, mãe, 5 filhos. E uma menina. 5 irmãos e uma menina, 6 filhos. A menina era paparicada, os outros 6 irmãos eram homens, e o mais velho, o Carlos, ou Charles, ele mesmo conta a história aqui. Charles era médico e pastor protestante, e vivia lá perto da Alemanha, quase ali na beira do Reno, na divisão entre França e Alemanha. E a irmã mais nova, educada especificamente mais pelo Carlos, amada por todos os irmãos, admirada, ele a preparou para casar com um príncipe na Alemanha. Tudo acordado. A menina tinha os seus dons, era uma exímio pianista, harpista, cantava, as músicas eram feitas pelo seu irmão, e ela vinha com as rosas na mão, com as flores na mão, distribuía aquelas flores quando cantava. Uma família que vivia feliz num castelo, que tinha terras, era uma família tradicional da França, né? Tinha o brasão, como as famílias antigas, os antepassados lutaram na guerra pela França, e viviam lá. Naquele castelo tinham as terras que eles plantavam, colhiam, dividia com os camponeses, e no dia do culto, todos os empregados, os camponeses, se reuniam no castelo, e o Carlos falava de Jesus, com a Bíblia na mão. Esse era o crime dele, e o crime dos outros, ouvi-lo. Nessa perseguição política, foi dado a eles um homem chamado Luís de Narbonne, conhecido como um capitão da fé, um homem enérgico, jovem, atlético, 25 anos, sério, católico. Como é que a gente chama aquele católico que... Mais do que isso, fanático. Só tenho 5 minutos para contar a história, vou ter que correr. Fanático, um fanático religioso, que foi educado por um Monsenhor, não sei se é bispo, se é padre, Monsenhor de B. Foi criado por ele. E o Monsenhor de B o pegou criancinha e o educou na igreja. Ele foi educado no convento. Ele foi um militar, passou pelos rigores do quartel e pela disciplina do convento. E ele servia a rainha, na época, Catarina de Médici, está na história, Catarina de Médici. Ele era um leal servidor da rainha, um leal servidor e um fanático religioso. E ele foi cumprir a missão dele, foi destruir, foi a caça dos huguenotes. Então ele iria se ordenar padre. Ele iria se ordenar padre. Mandou uma mensagem para aquela família. O Carlos recebeu a mensagem. Ele mandou uma mensagem dizendo que chegou a denúncia de que eles eram protestantes, que eles deveriam ir a Paris, se arrepender, se batizar na igreja e se tornar católico. E o Carlos ignorou, disse que não ia, né? Respondeu os mensageiros e calculou, vai haver represárias. Pegou a menina, a mais nova, Ruth Carolina, com 18 anos, uma linda menina, dos olhos, dos cabelos dourados. Aí tem um tipo dela, bonita, linda, meiga. Pegou a menina, só você vai para a casa da minha noiva.
Ele era noivo de uma moça chamada Otília. Otília de Louvigny. Estou contando igual a história de Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau, para vocês entenderem bem. Foi para a casa da Otília para se proteger, deixou lá. A Otília era noiva dele. Ele não era tão apaixonado pela Otília, mas como se propôs a casar com ela, ia sempre lá, iam casar depois. O que foi que aconteceu? O Luiz de Narbonne, com uma tropa, foi até o castelo da família, no meio de um culto dentro do castelo, matou todo mundo a golpe de espadas. O pai dela, a mãe, os irmãos, o próprio Charles, os cunhados, porque todos os irmãos eram casados, exceto o Carlos, que iria se casar. Os sobrinhos, ela tinha vários sobrinhos, matou crianças, matou todos os colonos, destruiu a plantação, deixou um rastro de sangue e foi embora. Vou dizer igual o pastor, em o nome de Jesus, não tem o que falar assim? Em nome de Jesus. Agora vocês vejam. E o que aconteceu então? Otília resolveu se vingar e combinou com a Ruth, com a menina: olha, eu já estou doente, ela também eu não vou contar o que aconteceu com ela para encurtar a história, não devo durar muito, tudo indica que ela teve tuberculose, que ela morreu logo. Você vai adotar o meu nome, você é linda, é bonita, eu vou te ajudar, eu vou morrer, mas o meu espírito, eu como espírito vou te ajudar. Você vai vingar o nosso Carlos, o meu Carlos, o teu Carlos, a tua família. Vou passar tudo para você, toda a minha riqueza, ela era muito rica. E você vai entrar no Louvre com o meu nome. As portas serão abertas para você, porque o irmão dela também era um cavaleiro da rainha. Estava em missão na Espanha. Você vai, com a sua beleza. Ele contou tudo como funcionava no Louvre, como era a Catarina de Médici, quem ela era uma boa de uma megera. Ela saiu de tudo. Foi para lá, e aconteceu, a moça morreu, ela adotou o nome de Otília de Louvigny, foi para uma casa que tinha lá em Paris, se aproximou da rainha, a rainha cobra, víbora, desconfiou de tudo. Tem alguma coisa errada aí, você não é Otília. E ela arriscou o pescoço dela, né? Aí ela colocou, meu plano é destruir Luiz de Narbonne. E eu já toquei o coração dele. Eu vim para isso, ele destruiu toda a minha família. Como a rainha não gostava do Luiz de Narbonne, porque corria boca miúda, né? Na boca do povo, que ele era um filho bastardo do marido dela, o rei Filipe I, acho que era Filipe, enfim. Só que o rei morreu e tirou o Luiz de Narbonne da mãe, que era uma camponesa, muito bonita, mas que enlouqueceu com a saída do filho, e entregou para o Monsenhor criar. E ela tinha medo de que ele tomasse o trono dos filhos dela, dos Valois. Vocês vão ver isso na história. Então ela quis eliminá-lo. Então ela vai fazer o serviço sujo para mim. E deu todo o apoio. A menina, como era linda, quando o capitão lá da fé, o militar, bobo, olhou para ela, se encantou, virou um babão, né? Como eu fiquei pela minha esposa também. Foi lá. Ela jogou uma rosa, aquelas coisas todas, aquele charme que toda mulher sabe fazer quando tem interesse, né? É ou não é? Mas o homem também faz, né? Mas a mulher é pior, tá? Afina a voz, penteia o cabelo, né? Coloca lá uma roupa bonita, jogou lá o charme para ele, ele ficou enlouquecido, nunca namorou ninguém,
nunca teve contato com mulher alguma, era um homem conhecido pela sua retidão, pela sua cultura, era bonito, era atlético, mas ele se formaria padre, mas se apaixonou por ela, mordeu a isca, e ela botou o plano em ação para eliminá-lo. Isso não demorou muito tempo não, 2, 3 meses, alguma coisa fugiu do que ela tinha arquitetado, mas ela conseguiu, casou com ele, e nesse período, como a coisa foi demorando, no fundo ela começou a se apaixonar por ele, porque ele era bonito, leal, correto, apesar das vozes dos irmãos pedir para que ela saísse daquela situação, ela continuou, e a voz da Luvini, da Otília, não, você vai até o fim, vai o capeta ali, né, no ouvido do outro, vai. Ela conseguiu botar o plano em ação, ele foi preso, né, eu vou ter que parar porque já passou a hora, ele foi preso, né, um plano sinistro, vocês deveriam ler essa história, foi preso no próprio Louvre, a rainha colocou ele num calabouço, para desaparecer com ele, a menina fugiu com o príncipe, marcou com ele, fugiu, mas já no caminho, antes de chegar à Alemanha, já tinha se arrependido, já estava enlouquecendo, queria voltar para resolver tudo, e já era tarde, já não dava mais, não deixaram ela voltar, e o nosso irmão, Luís de Narbonne, morreu de fome, de sede, doente, numa masmorra, uma masmorra infecta, que ele não podia nem ficar em pé, tinha que se passar sentado, se rastejando. Como ele era atlético, forte, durou quase 3 anos de vida. E o que nós lemos aqui no final foi o seu desenlace. Morreu ali. Aí a gente começou a falar da vida dele, como é que foi a vida no plano espiritual, como ele saiu do corpo, detectada a morte dele, avisaram para a rainha mandou lacrar com tijolo, fazia ali um muro que dava entrada para aquela porta e chegaria, e que dava acesso àquele labirinto, né, para ninguém saber. Só que um espírito guia protetor foi até ele, abriu a porta, né, o mundo espiritual, ele viu a luz e ele saiu. Ao sair ele fala com o pedreiro, fala com o militar que está ali, mas ninguém escuta ele. Aí eu parei. Vamos continuar semana que vem. Espero que vocês cheguem cedo para não ter que contar a história tudo de novo. Para onde ele vai, o que aconteceu, o que aconteceu com a Otília. Vocês estão vendo que a vida no mundo espiritual, isso foi em 1572. Esses personagens estão por aí. Alguns desencarnados, outros encarnados. Estamos por aí. Não. Não, a Ruth Carolina era irmã do Charles. Ela assumiu a identidade de Otília falsamente. E quando ela foi embora, ela passou tudo, deixou uma carta dizendo que os bens não eram dela, deixou tudo lá para o irmão e seguiu. Tudo bem até aí? É uma história interessante, fala de reencarnação, é doutrinária, e para ver, a gente analisando o passado, a vida dessas pessoas, desses personagens, nós estamos analisando a nossa vida, o nosso passado também, porque não é à toa que nós estamos aqui. Vou marcar aqui, semana que vem a gente continua essa história. Ó, eu vou voltar aqui um pouquinho, vou voltar uns 5 parágrafos, na página 278, na frase, és livre, Luís de Narbonne. Aí eu vou me lembrar da história toda, porque só vou começar quinta-feira.
Aí segunda é outra história, de manhã, à tarde é outra história, quinta é outra história. Vocês nunca lembram também? Aí eu tenho que voltar um pouquinho para eu lembrar. Pois é. Raquel, obrigado, Jesus, pela noite de estudos. Obrigado à nossa irmã Ivone, ao nosso Charles. E como sempre pedimos a Jesus que abençoe vocês, que abençoe a nossa rainha, nossa irmã Catarina de Médici, que animou este personagem, que animou Ruth de Louvigny, Ruth Carolina, Otília de Louvigny e o capitão da fé. E todos aqueles outros que estão nessa história, o Monsenhor de B, que Jesus se apiede de todos eles, dos nomes que aqui não constam e participaram dessa triste história. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a todos nós, que conhecemos a doutrina libertadora, a doutrina espírita, que Ele nos incentive a seguir em frente, sabedores que somos da imortalidade da alma e do objetivo da vida, que é alcançar a perfeição. É em nome, então, desses irmãos queridos que se expuseram nessa história, é em nome do nosso altivo e da direção espiritual desta casa de amor, é em nome do amor, é em nome do nosso amor, Lourdinha, é em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje, em torno da obra Voragens do Pecado. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.